amigos telespectadores da Rede de TV Mais TV Arte HD. Começa agora mais um plantão de notícias, trazendo para vocês as principais notícias do início dessa semana. Vamos acompanhar agora as principais notícias. Governo federal lança programa de enfrentamento às organizações criminosas. STF forma maioria e condena mais 5 envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. Candidato argentino se enfrentam em debate presidencial em meio à crise econômica. E o Nobel de Medicina, dupla de cientistas, recebem prêmio de desenvolvimento de vacina contra a Covid-19. Governo investigará casos de fake news nas eleições para conselhos tutelares nos municípios. No Amazonas, dos 62 municípios do estado, 19 estão em situação de emergência pela falta d'água. Essas e outras notícias vocês acompanham agora no plantão de notícias da Rede de TV Mais TV Arte HD. Violência desenfreada, estado do Rio de Janeiro e Bahia, vítimas de violência de organizações criminosas. O governo federal anunciou o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, que receberá um investimento de nada mais nada menos que 900 milhões de reais ao longo de 3 anos. O programa tem como objetivo fortalecer as investigações criminais e atividades de inteligência em todo o país. O governo também está enviando agentes federais e recursos adicionais para combater a criminalidade, buscando conter a onda de violência que assola alguns estados da nossa nação. Sara Sofia Santana de Jesus foi morta a tiros enquanto dormia na madrugada de domingo. Segundo a polícia, homens invadiram a casa dela e atiraram na família. Nos últimos 2 meses, ao menos 306 pessoas foram mortas em tiroteios só na região metropolitana de Salvador. Para tentar conter a onda de violência, o Ministério da Justiça vai mandar 5 blindados, 1 helicóptero e 109 agentes de órgãos federais para a Bahia. Além disso, o Estado receberá 20 milhões de reais extras para ações de segurança, o que totaliza 168 milhões de reais este ano. O Ministério também autorizou o envio de 300 homens da Força Nacional, 50 viaturas e 22 blindados ao Rio de Janeiro. O reforço incluirá ainda equipes da Polícia Rodoviária Federal, além de ações já em curso da Polícia Federal. Segundo o Ministério, o Rio terá quase 250 milhões de reais para combater o crime organizado este ano. Do total, 95 milhões servirão para construir presídios de segurança máxima, um pedido do governo estadual. A iniciativa acontece após a divulgação de um vídeo que mostra o treinamento de membros de facções numa comunidade na zona norte da capital fluminense. O anúncio das medidas foi feito nesta segunda-feira durante o lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. O plano prevê investimentos de 900 milhões de reais na integração institucional de informações e na cooperação com órgãos estrangeiros, maior eficiência dos órgãos policiais e de justiça criminal e reforço das ações em portos, aeroportos e fronteiras. O Enfoque é um programa de fortalecimento da investigação criminal e atividade de inteligência a fim de desarticular as organizações criminosas. Se alguém me perguntar o que singulariza o lançamento de hoje, o que é próprio do Enfoque é exatamente essa dimensão do trabalho, sobretudo com as polícias civis e com a Polícia Federal. Bom, para os especialistas, o caminho efetivo para resolver a questão de segurança pública passa por mudar o foco do modelo, abre aspas, olho por olho e dente por dente, da lógica da guerra contra o crime e concentrar as ações no trabalho de inteligência e prevenção. O Supremo Tribunal Federal forma maioria e condena mais 5 envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. O voto que definiu o placar de 6-0 foi do ministro Carlos Zanin. Além dele, Rosa Weber, Edson Fachin
Gilmar Mendes e Dias Toffoli também acompanharam o relator Alexandre de Moraes. As penas variam entre 12 e 17 anos de prisão em regime fechado. O julgamento será concluído hoje no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O voto que definiu o placar de 6-0 foi do ministro Cristiano Zanin. Além dele, Rosa Weber, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli também acompanharam o relator, Alexandre de Moraes. As penas variam entre 12 e 17 anos de prisão em regime fechado. Este é o segundo julgamento sobre a tentativa de golpe que ocorreu uma semana após a posse do presidente Lula. O primeiro ocorreu no plenário presencial do STF. Na ocasião, os ministros condenaram 4 acusados pela Procuradoria-Geral da República por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa armada e deterioração de patrimônio tombado. A crise do golpe seguiu todo o seu caminho, sempre atrás da PF, do STF e da CPI da Câmara do Distrito Federal. Chega ao fim exatamente como querem o governo e a oposição, sem ouvir nem sequer mexer com os generais envolvidos na trama. O fracasso das CPIs é ilustrado no novo cenário político que deve dar tom às eleições municipais. E no último domingo, dia 1/10, os candidatos à presidência da Argentina participaram do primeiro debate eleitoral, mas adotaram, na maior parte do tempo, um tom cauteloso diante das eleições. O debate foi promovido pela Justiça Eleitoral Argentina após divulgação dos resultados da última pesquisa eleitoral, que colocou o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, em primeiro lugar, com 30,7% dos votos. Acompanhe. O debate foi promovido pela Justiça Eleitoral Argentina depois da divulgação do resultado da última pesquisa eleitoral, que coloca em primeiro lugar o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, com 30,7% dos votos. Em segundo está o ultradireitista Javier Milei, com 27,9%, seguido por Patrícia Bullrich, que representa a coalizão de centro-direita, com 27,7%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, eles estão tecnicamente empatados. A Argentina vive uma das piores crises econômicas dos últimos 40 anos. O país tem uma das maiores inflações do mundo, uma dívida externa elevada e uma moeda sem credibilidade. Era de se esperar que a economia dominasse o debate. O governista Sérgio Massa reconheceu os problemas, mas fez questão de deixar claro que eles antecedem seu mandato à frente da economia. Quero decirles que entendo claramente as dificuldades que enfrenta a Argentina. Entendo também que a melhor forma de resolverlos é sentándonos acá a plantear soluções. Bom, realmente, durante todo o debate, o clima foi moderado. Só esquentou quando Javier Milei questionou o número de desaparecidos durante a ditadura militar. Acompanhe. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Tragédia que atingiu em cheio a vida de Hebe de Bonafini, uma das fundadoras da Associação das Mães da Praça de Maio, movimento criado por um grupo de mulheres que tiveram os filhos desaparecidos entre 1976 e 1983, o período mais duro das ditaduras que governaram a Argentina no século passado. Ela morreu no final do ano passado, aos 93 anos, sem saber o que aconteceu com os 2 filhos e a nora. Uma tragédia que não termina, uma tragédia que é para sempre, uma herida que não se cierra. Dupla de cientistas recebem Nobel de Medicina pelo desenvolvimento da vacina RNA, mensageiro contra a Covid-19. Acompanhe, muito interessante essa matéria que vai além da vacina contra a Covid-19. Acompanhe. A bioquímica húngara
Kathleen Carrico e o médico norte-americano Drew Weissman receberam o Prêmio Nobel de Medicina de 2023 por descobertas que levaram ao desenvolvimento em tempo recorde de vacinas eficazes contra a Covid-19. Kathleen Carrico and Drew Weissman. A dupla encontrou uma maneira de modificar o RNA mensageiro, que carrega o código genético do vírus. Ao contrário das vacinas tradicionais, que utilizam vírus enfraquecidos ou pedaços de proteínas, pela técnica, é criado um RNA mensageiro sintetizado em laboratório e ele leva instruções para as células agirem e produzirem anticorpos. Alvo de pesquisas há mais de 30 anos, a tecnologia de RNA mensageiro recebeu atenção e investimentos durante a pandemia. Agora ela é estudada para combater outras doenças, entre elas o câncer. O Nobel de Medicina é um dos prêmios mais prestigiados do mundo científico. Além do reconhecimento, a dupla de cientistas recebeu 11 milhões de coroas suecas, equivalente a 5 milhões de reais. Comissão investiga mais de 50 denúncias contra candidatos da eleição para conselhos tutelares do Rio. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, falou com a imprensa em São Paulo e disse que crimes eleitorais não serão permitidos. O ministro ressaltou o papel da diversidade na escolha dos representantes e disse que crimes eleitorais não serão permitidos. Vamos avaliar as ocorrências. Nós temos uma central em Brasília que foi comandada pela Secretaria Nacional de Direito Adolescente, pela coordenação que cuida diretamente dos conselhos tutelares. Então, todas as ocorrências vão ser analisadas e as respostas serão dadas no Ministério Público, a partir do Brasil. As eleições foram consideradas muito exitosas pelas autoridades. O último balanço do Ministério dos Direitos Humanos apontava aumento na participação popular. Foi informado ainda que 18 cidades tiveram as eleições adiadas. Já em 3 municípios foram relatadas eleições indiretas, o que não é permitido. Já sobre o risco de abuso de poder religioso, o Ministério Público chegou a acionar o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no último sábado. Uma denúncia do Movimento Nacional de Direitos Humanos apontava que lideranças religiosas estariam usando espaços de culto para defender o voto em determinados candidatos e divulgando mentiras sobre outros. E agora uma notícia que causa preocupação do ser humano com o trato com o meio ambiente. Acompanhe. Enquanto o estado mais ao sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, sofre com chuvas torrenciais e enchentes, o norte do país passa uma seca preocupante. A falta de chuvas na região amazônica pode atingir mais de 500 mil pessoas. Em todo o estado, a seca atinge mais de 80 mil pessoas e o governo amazonense acredita que o número pode subir para 500 mil ainda neste mês de outubro. A estiagem é mais grave na Amazônia Ocidental, composta pelos estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. A seca deste ano é agravada pela atuação do El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, e ganhou força pela elevação das temperaturas do Atlântico Tropical Norte, localizado logo acima da linha do Equador e que inibe a formação de nuvens e reduz o volume de chuvas na Amazônia. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, dos 62 municípios do estado, 16 estão em situação de emergência pela falta de água. Outros 39 estão em alerta. Em todo o estado, a seca atinge mais de 80 mil pessoas e o governo amazonense acredita que o número pode subir para 500 mil ainda neste mês de outubro. No município de Beruri, a 170 quilômetros de Manaus, um deslizamento de terra na margem do rio Purus atingiu cerca de 40 casas e resultou na morte de uma pessoa e deixou outras 4 desaparecidas. Os efeitos da estiagem na Amazônia são visíveis em grandes rios como o Negro, Solimões, Purus, Juruá e Madeira.
Nos últimos 15 dias, o Rio Negro tem baixado cerca de 30 centímetros por dia. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, a seca severa que atinge a Amazônia, neste ano, pode bater recorde e se estender até o mês de janeiro. Bom, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, disse que as secas nos rios do Amazonas, que já afetam a distribuição de água e de alimentos para cerca de 500 mil pessoas no estado, vão se tornar mais comuns nos próximos anos em decorrência das alterações climáticas. Fica aí então o alerta, o tempo cada vez mais vem causando transtornos em todas as partes do mundo e, sem dúvida nenhuma, é uma resposta à ação inconveniente do ser humano contra as medidas saudáveis ao meio ambiente. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagina o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acabam por aqui. A história está em movimento. E nós também. Em retorno às notícias do Plantão de Notícias, voltamos para o segundo bloco da nossa edição. Vamos acompanhar agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Festival de Cinema começa nesta quarta na Casa de Cultura em Teresópolis. Projeto Cine Itinerante em Magé chega a Santo Aleixo. Julgamento sobre royalty para Guapimirim, Magé e São Gonçalo deve ser esta semana. E os Jogos Escolares de Rio das Ostras seguem até sexta-feira. Maurício Aragão. Nesta quarta, quinta e sexta-feira em Teresópolis, na Casa de Cultura Adolfo Bloch, no bairro de Araras, acontece a 13ª edição do Festival de Cinema de Teresópolis. O evento vai das 9 às 16 horas com entrada franca. Alunos das redes pública e particular de ensino terão as suas produções de audiovisual exibidas, clipes, documentários, ficção e animação de curta duração nas categorias amador e profissional sobre os mais variados temas. Os melhores classificados estarão recebendo na sexta-feira, dia 6, o troféu Tereza Cristina. O evento acontece em parceria do Colégio Estadual Euclides da Cunha e a Prefeitura, numa realização dos professores Adriana Soares, Elizabeth Regina Aragão, Jorge Campista de Abreu Cabral, Graziele Leite, Rosane Oliveira e Vitor Nogueira, responsável pela sonorização e computação. Nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, o Cine Itinerante de Magé estará em Santo Aleixo, das 10 às 14 horas. É oportunidade de se candidatar às vagas de emprego que estão cadastradas no Cine. O evento acontecerá no CRAS de Santo Aleixo, que fica na rua Otton Lynch Bezerra de Melo, sem número, em Vila Velha. Os candidatos às vagas devem levar carteira profissional, PIS ou PASEP, CPF, documento oficial com foto e um currículo atualizado. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ,
deve julgar nesta quarta-feira, dia 4, o recurso dos municípios de São Gonçalo, Magé e Guapimirim contra a decisão que manteve a suspensão dos efeitos da tutela de urgência que garantia aos 3 municípios o recebimento de royalties do petróleo, em razão de sentença que determinou a inclusão das cidades na zona de produção principal do Rio de Janeiro. Os municípios alegam que a suspensão dos efeitos da sentença de mérito deveria ser limitada até o julgamento dos recursos de apelação já interpostos na demanda originária e não até o trânsito em julgado dessa mesma demanda originária. Bom, é mais um capítulo dessa disputa de Magé, Guapimirim e São Gonçalo contra Maricá, Niterói e Rio de Janeiro, por uma divisão diferente dos royalties de petróleo. Os municípios que não recebem alegam que têm direito. Aqueles que já recebem alegam que o recurso que sairá deles irá trazer uma inviabilidade de gestão. Vamos aguardar o julgamento do STJ, que estará sendo acompanhado pelo nosso jornalismo. E foi dado início aos Jogos Escolares de Rio das Ostras. A gente vê imagens da solenidade de abertura do evento, que vai reunir aí cerca de 2.500 estudantes de 37 unidades escolares. Vai acontecer entre os dias 2 e 6 de outubro, com a participação dessas 37 instituições de ensino públicas e privadas, mais 2.500 alunos competindo em 11 modalidades esportivas. O propósito é incentivar a competição saudável e a confraternização entre as escolas. Nossos verdadeiros atletas, os nossos campeões, saem das escolas. Então, o GER é o início. A gente está aqui, eu trouxe alguns professores nossos para dar uma olhada, já ver aqui e qual modalidade a gente pode implementar mais no nosso município. Bom, momento muito importante para a educação, momentos de integração, cooperação, alegria dos nossos alunos. Eles ficam muito felizes, treinam e aqui vem mostrar todo o seu potencial. Esporte é vida, é saúde e a gente estimula a educação, estimula o esporte a cada dia. Vamos agora acompanhar a previsão do tempo. O Rio terá tempo encoberto com possibilidade de garoa e chuvas a qualquer momento do dia. A máxima para o estado não deve ultrapassar os 26 graus centígrados. Nesta terça-feira, o avanço da frente fria em direção ao oceano ainda mantém as instabilidades sobre o sudeste do país. A chuva acontece em toda a região, mas com mais intensidade sobre o Espírito Santo, onde o alerta é de temporais, porque o volume é expressivo, a chuva vem acompanhada de rajadas de vento e também trovoadas. Já em relação ao Rio de Janeiro, teremos um dia encoberto com possibilidade de garoa. Chuva que pode ocorrer a qualquer momento do dia, na capital pela manhã. Mesma condição para a metade sul do estado de São Paulo, onde a chuva é fraca e isolada. O volume acumulado não é expressivo. Na capital paulista, por exemplo, chuva que acontece apenas no período da tarde. E mesmo assim pode intercalar aberturas de sol ao longo do dia. Na metade norte do estado de São Paulo e áreas do Triângulo Mineiro, chove de moderada a forte intensidade. As pancadas têm um volume acumulado mais expressivo, devem vir acompanhadas de rajadas de vento e também descargas elétricas. Falando nas temperaturas, começam a esquentar um pouquinho mais até o meio da tarde. Máxima de 28 graus em São Paulo, 26 no Rio de Janeiro, 27 em Vitória e 29 em Belo Horizonte. É um dia de grande amplitude térmica porque começa frio, mas esquenta um pouco até o meio da tarde. Vamos agora falar dos esportes, voltando com as notícias do Brasileirão. O Botafogo empata com Goiás em casa e deixa de ampliar vantagens na liderança. Com o resultado, o clube carioca estaciona nos 52 pontos, 6 à frente do segundo colocado, o Bragantino. O Botafogo ficou no empate contra o Goiás e deixou de ampliar a vantagem sobre o Bragantino. O jogo no estádio Newton Santos, no Tapetinho, terminou em 1-1. A partida teve o time goiano abrindo o placar
aos 27 minutos do primeiro tempo com uma cabeçada de Lucas Walter, após a cobrança de escanteio. Na segunda etapa, o técnico português Bruno Lage, que tinha escalado Diego Costa no comando do ataque, colocou o centroavante e artilheiro do campeonato Tiquinho Soares. O camisa 9 do Botafogo empatou o confronto após um belo chute de fora da área aos 6 minutos. Houve muita manifestação da torcida em relação à mudança do comando do ataque. Tiquinho Soares começou o primeiro tempo no banco e teve reação da torcida, chamando o técnico botafoguense de burro, que entrou no segundo tempo fazendo esse belíssimo golaço. E vamos agora àquele tradicional giro de notícias das redes sociais. Políticos brasileiros usam o TikTok para se comunicar com eleitores. Os políticos brasileiros estão descobrindo o TikTok como uma forma de comunicação com os eleitores, com uma presença predominante de parlamentares de direita, de acordo com o levantamento da Universidade Federal Fluminense, a UF. Com o Brasil tendo cerca de 88,30 milhões de usuários, a plataforma de vídeos se tornou um meio relevante de comunicação política com líderes como o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, contando com uma grande quantidade de seguidores. Como o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão entre os que mais têm seguidores nesta rede. Quem lidera o ranking é o deputado Tiririca, do PL de São Paulo, com mais de 6 milhões. Bolsonaro é o segundo, seguido por Lula. Em quarto aparece o delegado Matheus Laiola, do União Brasil do Paraná, por uma diferença de 200 mil adeptos. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal Fluminense, a UFF, a pedido do jornal O Estado de São Paulo. A pesquisa identificou 265 políticos com contas ativas na rede social. A direita predomina. Lula é o único nome da esquerda com mais de 1 milhão de seguidores. A maior parte das postagens do presidente é sobre ações do governo federal. Bolsonaro usa a rede onde ele é mais ativo para alfinetar o governo atual e relembrar a passagem dele na presidência. O delegado Matheus Laiola mostra a atuação dele como parlamentar, dá dicas sobre pets e denuncia maus tratos contra animais. Rodrigo Pacheco diz que Senado deve começar a discutir o mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Essas foram as principais notícias em destaques do início da semana no Plantão de Notícias. Em breve voltaremos com mais atualizações. Agradecendo a sua audiência, amigo telespectador e assinante, vocês que nos acompanham através das plataformas da nossa rede, e agradecendo também a nossa equipe técnica por mais essa edição. Muito obrigado e até breve.